A tecelagem da lógica. Uma odisseia das linguagens de programação. A história da programação não começa em um laboratório de informática, mas sim entre os fios de seda da França de 1801. Foi ali que Joseph-Marie Jacquard aperfeiçoou um tear que utilizava cartões perfurados para ditar padrões complexos em tecidos. Esse sistema binário, um furo permitia a passagem de uma agulha, a ausência de um furo a bloqueava, foi a primeira vez que a humanidade conseguiu armazenar instruções externamente para que uma máquina as executasse repetidamente. Essa ideia capturou a mente de Charles Babbage décadas depois. Ao projetar sua máquina analítica na década de 1830, Babbage vislumbrou um computador mecânico a vapor que, assim como o tear de Jacquard, seria controlado por cartões. Entretanto, Babbage via a máquina como uma ferramenta de cálculo. Foi sua colaboradora, Ada Lovelace, quem enxergou a alma do dispositivo, o primeiro algoritmo e a visão de Ada. Em 1843, ao traduzir um artigo sobre a máquina de Babbage, Lovelace acrescentou suas próprias notas, que se tornariam lendárias. Na famosa Nota G, ela detalhou um passo a passo para calcular os números de Bernoulli. O que ela escreveu não era apenas matemática, mas o primeiro pseudocódigo de baixo nível da história. Lovelace descreveu um algoritmo de 25 etapas operacionais que utilizava variáveis de entrada, carregadas via cartões de número, realizava cálculos complexos no moinho, o processador da máquina, e gerenciava a memória no armazém. Ela até previu o uso de ciclos de repetição, o que hoje chamamos de loops, e vislumbrou que se a máquina pudesse manipular símbolos, ela poderia compor música ou criar arte. Embora a máquina analítica nunca tenha sido concluída em sua época, o algoritmo de Lovelace provou ser logicamente perfeito. A Bela Adormecida de Konrad Zuse. O próximo grande salto ocorreu no isolamento de um sótão na vila de Hinterstein durante o colapso da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O engenheiro Konrad Zuse, que já havia construído o primeiro computador digital binário funcional, o Z3, dedicou-se entre 1942 e 1945 a criar o Planck-Cockle, cálculo de planos. Zuse queria uma linguagem de alto nível que pudesse resolver problemas gerais, não apenas cálculos balísticos. O Planck-Cockle introduziu conceitos revolucionários: estruturas de dados compostas, como matrizes e registros, loops while e comandos condicionais. Ele até usou a linguagem para descrever um programa capaz de jogar xadrez, décadas antes da inteligência artificial se tornar um campo de estudo. Contudo, devido à guerra, suas notas ficaram arquivadas e a linguagem permaneceu como uma bela adormecida, até ser redescoberta nos anos 70. A era do combate corpo a corpo com o hardware. Nos Estados Unidos do pós-guerra, a programação era uma tarefa física e extenuante. Máquinas como o ENIAC precisavam ser programadas manualmente, movendo cabos e ajustando interruptores. John Beckles, que mais tarde criaria o Fortran, descrevia essa época como um combate corpo a corpo com a máquina. A transição para palavras começou em 1949. Betty Halberton desenvolveu o código de instruções C10 para o ENIAC, permitindo pela primeira vez que um computador fosse operado por comandos de teclado em vez de botões físicos. No mesmo ano, John Mauchly propôs o Shortcode, a primeira linguagem de alto nível para um computador eletrônico. O Shortcode permitia escrever expressões matemáticas, mas como era interpretado e não compilado, rodava 50 vezes mais devagar que o código de máquina. Grace Hopper e a invenção do compilador. A verdadeira democratização veio com Grace Murray Hopper. Em 1951, ela completou o A0, o primeiro sistema funcional que se assemelhava a um compilador moderno. Hopper acreditava que computadores deveriam entender palavras, não apenas números. Eu tinha um compilador rodando e ninguém o tocava, porque me diziam que computadores só podiam fazer aritmética. Ela provou o contrário ao criar o Flowmatic, 1955. A primeira linguagem a usar verbos em inglês como read e write. Essa abordagem focada em negócios permitiu que pessoas que não eram matemáticas começassem a programar. Serviu como base principal para a criação do COBOL em 1959. Fortran, o nascimento do padrão moderno.
Enquanto Gracie focava nos negócios, John Beckles e sua equipe na IBM buscavam a eficiência científica máxima. Em 1957, eles lançaram o Fortran, Formula Translation, para o IBM 704. A grande inovação do Fortran não foi apenas a sintaxe algébrica, mas o seu compilador otimizador. Beckles sabia que os programadores só abandonariam a codificação manual se a linguagem automática fosse tão rápida quanto o trabalho feito à mão. O sucesso do Fortran foi tão retumbante que um problema que antes exigia 1000 instruções manuais poderia ser resolvido com apenas 47 linhas de código. Ele se tornou o primeiro padrão nacional de computação, provando que o software poderia ser abstraído do hardware sem sacrificar o desempenho. Desde os padrões de flores no tear de Jacquard até os complexos sistemas de hoje, a evolução das linguagens de programação foi uma fuga constante das limitações físicas das máquinas em direção à clareza e ao poder do pensamento humano.